noite, amor, amores. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Bora lá. É, eu fiz duas atualizações hoje no nosso canal, aqui no nosso canal, porque todo dia tem que atualizar. Sábado à noite tá frio. Esse apartamento é mais frio do que o outro, verdade. É verdade. Bora lá. Bom, quem tem 50, beirando seus 50, tá ouvindo música de fundo aí, né? Ó, quem nunca dançou isso aí que atire a primeira pedra. Bora lá. Hoje de manhã, né, eu tive um bate-papo rápido com a minha médica e com a minha mãe também, falando sobre o que eu postei, né? Galera, é muito difícil para as pessoas elas terem um pouquinho de discernimento. Eu já falei que essa palavra no dicionário no Google, né? Hoje não temos mais o Aurélio, é verdade. É uma coisa muito importante para a vida de todas as pessoas, né? De nós seres humanos. Ela está sendo muito usada, discernimento, né? As pessoas elas têm que voltar a ter isso na vida. É verdade, né? Porque as coisas ficarem de uma forma totalmente errônea e eu, né, gritando, abrindo um canal, me expondo mais do que eu já estava exposta, querendo lançar meu livro, galera, de superação, tá aí, né? E pacado, por quê? Porque como que eu vou lançar um livro com a minha vida parada? É impossível, né? O livro tá pago, o livro ele foi me dado de aniversário em 2023. É verdade, foi um presente de aniversário que eu ganhei. É, em, Na verdade, esse presente de aniversário ele tá vindo desde 2016, né? Que eu comecei a escrever esse livro, 2015. Mas na verdade, em 2023, quando a gente decidiu tirar o projeto do papel, né? Eu falei, como que eu vou pagar? Minha médica, eles investiram até agora, acho que quase 6 mil reais. É pouco, vai ter que investir mais, porque tem divulgação, tem um monte de coisa. Para fazer tudo tem um custo, né? Então, assim, aí como nós íamos lançar o ano passado, em 2024, verdade, no meu aniversário ficou como um presente dos meus amigos, dos médicos, pela minha superação, pela minha dedicação, pela minha volta por cima, pelo meu esforço, meu tratamento, tudo. Então ficou como um presente de aniversário, né? E a gente está completando agora um ano que a gente não consegue colocar esse livro para circular no mercado, né? Para colocar site no ar, Instagram, Facebook, TikTok, toda a parte de divulgação. Não tá dando. Por quê? Porque tá com problema de direitos autorais? Não, galera, não tem. O único nome na história triste que aparece é o primeiro nome do meu antigo ex-relacionamento aqui de São Paulo, que eu fui casada, porque o livro começa sobre a violência, né? E só. É óbvio, o resto eu dedico o livro para as pessoas que eu amo, né? Meus pais, o cara que eu amo. Aí é outra coisa, minha médica, os médicos, os neuros, é verdade, né? Eu tenho as dedicações, mais nada. Então, assim, não tem direitos autorais. O único problema é os ataques. É verdade, os ataques. A música deu aquele tal. Eu queria cantar a minha música, não tem melodia, mas eu queria falar mais e mais e mais da minha música, mas é impossível, né? Nossa, eu escutando essas músicas, quando eu pego a letra da minha música que eu vejo da minha adolescência, dançando na danceteria. Hoje a gente fala danceteria, antigamente era discoteca, né? Isso foi muito muito usado no meu tratamento, verdade, porque foi uma fase muito bacana da minha vida, né? Então assim, a gente resgatou essa parte, a parte alegre, feliz, da onde vem a Fabiana feliz, a Fabiana brincalhona, a Fabiana sempre dando risada, né? Tipo, dando sempre brincando, deixando as coisas de lado, né? É daí, nessa minha fase de vida, né? Porque eu fui uma criança feliz, galera, né? Eu fui toda estudada a minha vida, eu fui uma criança muito feliz, eu fui muito amada pelos meus pais, é verdade, tanto pelo meu pai como pela minha mãe, pelos meus avós, é verdade, né? Então, assim, eu tive uma adolescência saudável até me envolver com esse cara, né? E quando eu me envolvi com esse cara que a vida deu aquela, né, mudou muito. Enfim, sobre as minhas postagens hoje, é muito de verdade, né? Eu falo isso no livro e eu vou querer focar isso no próximo livro, verdade, porque eu quero falar só sobre a deficiência e a superação da deficiência,
mas eu falei algumas coisas nesse livro que está escrito sobre a minha superação. E eu tô dizendo no meu canal, explicando, né, no meu canal justamente isso, o que se refere. Galera, é muito difícil uma pessoa, ela dar de cara com uma deficiência, seja ela qualquer. Eu postei aí as fotos dos meus pés. O meu pé dá para vocês verem que os dedos, são 3 dedos, os 3 têm o dedão, o dedo do lado do dedão, ele é paralisado, o outro, os 3, só funcionam no meu pé o dedão grande e o pequeno. Os outros 3 não tem movimento, e vocês podem reparar que eles são tortos, né? E é daí que vem toda a situação dos nervos, da musculatura, né? Dos nervosos, quando eu tenho nervoso, que abala o sistema emocional e automaticamente eu tenho as dores, né? Nos ombros, dos músculos e no pé, o inchaço do pé, é verdade, né? Diversos exames para ver se era trombose, nunca deu nada de trombose. Inclusive, na época que eu fui para o Recife, eu tava foi logo depois da Covid, dos sintomas das sequelas da Covid, afetou, porque é algo, a Covid é algo que afetava algo que você já tinha, então afetou o meu pé. Por isso que as dores, mais uma vez, vamos fazer exame para ver se está com suspeita de trombose. Como foi feito esse ano, não deu. É realmente sequela do AVC. Então, você se considera uma pessoa com deficiência? Sim. Só que, porém, eu não precisava explanar isso. Isso era uma particularidade da minha pessoa. Então, a partir do momento que eu fui exposta, automaticamente isso foi exposto. Algo que me deixou muito brava, né? Muito fera mesmo, né? Juntamente com os meus médicos, porque isso era uma particularidade minha. Eu estava em tratamento justamente para não ter que explanar isso a todos. Né? Inclusive isso, eu não ia nem citar isso no livro, isso começou a ser citado depois que eu fui para o Recife em 2021, é verdade. Mas isso daí é para as pessoas aprenderem a viver o presente, né? A não trazer passados que não fazem parte, né? Que não é necessário na atualidade, como não foi, eu não fui em busca disso, eu não fui em busca de relacionamento daqui de São Paulo, que eu fui casada, eu não fui em busca de amizades daquela época, eu não fui em busca de trabalhos que eu havia saído, né, no caso da área financeira. Eu toquei minha vida para frente quando eu me decidi em 2021 pedir o basta, né? Não fui atrás do pessoal do Recife, dos coachings, enfim. Eu pus uma pedra, mas não adiantou, né? A minha ida para lá foi tipo a mesma coisa que nada, falta de respeito. Então, galera, quando a gente tem uma ação, a gente tem que ter a certeza absoluta que essa ação ela vai ter uma reação. E essa reação ela pode ser positiva ou negativa. Pro meu lado, foi bem negativa em questão de mostrar algo que eu não queria, que só as pessoas de minha intimidade, de minha particularidade sabiam, né? Não havia necessidade de tanta exposição. Mas, infelizmente, quando foi exposto, foi trabalhado muito isso junto da minha pessoa, né? E hoje tá aqui para vocês, falando no vídeo, é uma prova para vocês que é uma superação. Fabiana, porque você nunca foi, eu já falei, né, correr atrás dos seus benefícios. Porque é uma deficiência física na qual não impede eu de trabalhar, eu ter a minha rotina de trabalho. Eu só tenho que ter mais cautela. Eu não posso ficar o dia inteiro de pé, eu não posso caminhar muito, né? É verdade. Então, assim, eu tenho que caminhar do jeito que eu caminho, como eu caminho diariamente, verdade, eu não posso mais ter aquele estresse absoluto de transportes e mais transportes, é verdade, galera, né? Aqueles acúmulos de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, verdade, trabalhar de 6 por 1 não dá mais, né? Infelizmente a gente tem que cair na real, mas quem sabe com o nosso canal as pessoas elas vão se conscientizar que isso não impede de eu trabalhar, como nunca me impediu. Eu lembro na Pipiolo, vou falar da Pipiolo porque foi o último trabalho que eu tinha um pouco de interação com os colaboradores, né? Porque a gente sentava naquelas mesas onde éramos muitos, né, um do lado do outro, então eu interagia mais do que nessa última. Nessa última, sem condição. Era 2 molecas e uma pessoa que achava que eu queria tirar o cargo, como foi na Lelo. Por favor, galera, funcionário novo vai para a empresa para somar para a empresa, não para tirar ninguém de lá. Se a empresa está admitindo mais um funcionário, é porque ela está precisando de mais colaborador, não porque ela quer mandar outra embora, né? A não ser que você já esteja de aviso. É bem por aí que funciona.
Enfim, então assim, na época que eu trabalhava lá na Pipiolo, eu conversava muito com um rapaz que era deficiente físico, né? Porém, ele também não estava registrado na empresa como um deficiente físico. Ele estava registrado normal, como sem ter nenhuma regalia, sem ter nenhum benefício, verdade, por ter uma deficiência, né? Isso é natural? É. É natural. Isso daí é um orgulho? Não, não é. Eu falo por Fabiana, como eu falei para ele, eu já falei para diversas pessoas, inclusive para os meus médicos. A minha deficiência, ela é uma deficiência na qual ela não é visível, né? É só quando eu tiro meu tênis, meu sapato, vocês veem lá os dedos tortos, verdade, né? E enfim, mas eu posso tirar a vaga de uma pessoa deficiente numa empresa que tenha realmente uma deficiência maior do que a minha. É verdade. Né? Isso daí eu posso estar fazendo. Né? E é uma coisa da minha pessoa. Né? Como eu disse para minha mãe hoje, em termos da memória, da situação que eu passei no Covid, enfim. Né? Isso foi um tratamento muito sério de 2020, quando eu tive a Covid, até 2022, em abril de 2022, que eu estava na área administrativa na Prime, como eu canso de falar. Então, assim, eu desenvolvi tudo o meu trabalho, sem nenhum tipo de falhas. É óbvio, eu sou ser humano, né? Errar alguma coisa, como qualquer pessoa erra, mas eu sou uma pessoa muito centrada. Hoje eu disse para minha mãe, né, que a minha médica e os neuros, eles sempre sugeriram para eu mudar um pouco a rotina, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro tanto, galera, com medo de esquecer alguma coisa, de falhar, não é só nas empresas que eu estou, mas falhar comigo, com a minha pessoa, essa cobrança. Por isso, quando eu vou falar, eu falo com as pessoas, né, de fazer entrevista na área comercial, eu falo, eu me cobro produtividade, justamente por isso, por causa do tratamento que eu fiz. Eu me cobro demais, né? E isso é muito ruim, porque a gente se cobrar e a gente não vê o resultado, como aconteceu, né, anteriormente lá em outras empresas. Em outras não, a única empresa que eu não vi resultado realmente do meu tratamento e do meu desenvolvimento foi na Lelo. Nas demais eu tive toda a atividade normal, tanto na Évora, como na Pipiolo, como até nessa última agora. A única que eu não tive realmente foi na Lelo, infelizmente. Mas isso daí é águas passadas, é pá de cal e a vida que segue. Então, enfim, galera, eu me cobro demais, justamente por isso, pelo meu tratamento, né? Eu me lembro que no início do nosso tratamento, ali em meados, já estava trabalhando no meio de 2022 ali, é verdade. Eu dizia, a minha médica falava, né? Muda o caminho, levanta um pouco mais cedo, né? Faz outra coisinha, outra atividade antes de ir trabalhar, ou então desce numa parada numa parada antes, depois, né? Porque assim, eu sou tão regrada no meu trabalho, quando parece que eu acordo programada para trabalhar. É verdade, quando eu estou em atividade, né? Eu acordo programada para trabalhar. É incrível, desde o meu tratamento. Isso é realmente o trabalho da neuro, juntamente com a psiquiatria, e é o foco total, é verdade. Então, assim, eu acordo que nem uma máquina, que nem um robozinho. Tipo, eu acordo, vou tomar banho, vou arrumar minha roupa, vou arrumar as coisas da Lara, vou fazer um café, vou fazer minha marmita, vou fazer meu lanche, separo as minhas coisas, pego minha bolsa e vou para a parada do ônibus. Isso quando eu morava no outro prédio, né? Aqui nesse prédio que eu levava a Lara para minha mãe, enquanto ela não se acostumava que ia ficar aqui, é verdade, né? Então era a mesma coisa, pegava as coisas da Lara, colocava no ombro, pegava minha bolsa, ia até a casa da minha mãe, deixava a cachorra lá e de lá ia para a parada do ônibus, né? Então assim, já tinha aquela caminhadinha que era bom, matinal, é verdade. Então assim, eu sempre fui muito regrada, né? Sempre muito regrada. E no meu trabalho, eu sempre fui assim, de anotar primeiro o que eu tinha que fazer, regrada ao extremo. Porém, durante o tratamento, ela falava, né? Ela falava assim, adquire mais, se você puder, é óbvio, na onde você está, adquirir mais uma função, mais um trabalho, né? Para você desenvolver. Por isso que eu vou repetir, na área administrativa, os médicos eles estavam em êxtase,
né? Porque era muita atividade, era muito desenvolvimento, era muito aprendizado, é a área que eu gosto, é a área que eu amo e é a área que eu quero, né? Mas enfim, então tudo isso foi estudado, né? Fabiana, o que você quis dizer com as fotos de hoje? Eu quis dizer, galera, que eu posso não ali virar para vocês ou virar, isso é da minha pessoa. Isso é o meu direito. Eu tenho o direito de ser do jeito que eu quero. É verdade. Se eu não quero mostrar para a sociedade, se eu não queria mostrar para a sociedade que eu tinha uma deficiência física, era um direito meu. Já que foi explanado, continua sendo um direito meu manter-me do jeito que eu sou. É verdade. Tendo os meus benefícios como uma pessoa que não tenha uma deficiência. Porém, tem um problema aí, muito sério. Isso que vai chegar agora nas fotos, né? Ser ofendida por pessoas que sabem da minha deficiência, ser ofendidas em ambientes de trabalho como eu fui, né? Assédio moral da minha pessoa, da pessoa que eu amo, verdade, sabendo que eu tinha essa deficiência como louca, como mentirosa, como velha, como tudo esse modo, esse contexto que a gente teve durante esses anos todos. Então aí sim, aí vem o lugar da pessoa falar, peraí, aí você tá me ofendendo, você tá praticando bullying com a minha pessoa, porque realmente eu tenho algo que você sabe que eu tenho, né? A sociedade não sabia até então, agora a sociedade sabe, todo mundo sabe, é verdade, mas até então o mundo do trabalho ali sabia, porque eu nunca escondi na Évora, tanto que eu cheguei pro tal do Robson, eu falei sobre a neurociência, porque a mãe dele tinha Alzheimer. Aí ele dizia para mim, só que se ela já tá diagnosticado, o Alzheimer tem as suas fases, já é uma doença degenerativa, e a neurociência ela não vai curar, ela não cura, ela ajuda a não acontecer, né? Como eu digo, falo sempre pra minha mãe, vai procurar algo para fazer, para treinar o cérebro, para treinar a memória, isso é importante. Justamente porque se você tem algo que você possa vir desenvolver uma doença como o Alzheimer daqui para frente, isso vai fazer com que você tenha menos risco. Eu tenho tendência para ter Alzheimer? Olha, galera, o que eu ouvi dos neuros foi exatamente o que eu vou falar para vocês aqui agora. A minha família teve, né? Teve minha avó, a mãe da minha mãe, enfim, né? Já teve essa doença, teve vários, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Porém, qual é, de verdade, eu vou falar pra vocês, qual é a probabilidade de eu vir a desenvolver uma doença dessa? Eu não vou falar que é zero, porque a gente não sabe, mas é muito baixo. Por quê? Porque eu sou uma mulher, uma pessoa, uma paciente que realmente eu fiz um treinamento muito sério na memória, um desenvolvimento muito sério de raciocínio, é verdade, de raciocínio de verdade, né? Eu treinei muito o meu raciocínio, eu treinei demais a minha memória olfativa, memória de paladar, memória de musical, memória de emoções, foi tudo trabalhado isso na minha pessoa desde 2019 até 2022, incansavelmente. Então, assim, eu falo, né? As pessoas que têm algum tipo né? Alguém que tem na família um Alzheimer, aí você tem que ter uns 30 anos, 20 anos. Se você puder procurar algo que você faça nesse sentido para você poder desenvolver o que eu tô falando para vocês, fazer um trabalho legal com a neurociência é muito bacana, né? Isso é uma coisa que as pessoas se preocupam tanto em como que se diz? Em diplomas, né? De cursos, não sei o quê. Vá fazer um curso, um treinamento desse que você vai ver que você vai melhorar 1000% no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua autoestima, na sua confiança, é verdade. Você vai aprender a ter mais confiança em você, você vai ter ali, é que eu tive um problema grave, então eu me cobro por isso, porque eu fiz esse tratamento. Então, assim, eu sei o que eu fiz e eu tenho que dar resultado para minha pessoa mesmo, né? Mas isso é muito bacana. Então é isso, né? As fotos foram por isso, porque assim, você tá no mundo na qual o mundo sabe do que você tem, da sequela que você tem, da deficiência que você tem, e essas pessoas te ofenderem sabendo de tudo isso, aí sim, aí você levanta a bandeira e fala assim, peraí,
Eu fui ofendida sendo uma deficiente física, tirando barato. Se você chegar numa deficiente física, num deficiente físico hoje, isso é do coração, galera, que eu vou falar. Magoa, machuca, né? Você enaltecer, você tocar na ferida da pessoa. Por mais que a pessoa tenha, ela tem um processo de evolução, de aceitação naquilo que ela tem, é algo que é do coração, é de emoção, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala, com o que a gente fala, da forma que a gente fala, porque pode machucar uma pessoa profundamente. É verdade, né? Então tá aí. Então eu não menti, eu não preciso mentir, e as fotos de hoje foi isso. Realmente eu sofri, infelizmente, né? Sendo uma pessoa com deficiência, todo mundo sabia a deficiência que eu tive, o problema que eu tive na memória, que foi um tratamento exaustivo para voltar ao mercado de trabalho, né? E essa história de velha, de surda, né? Verdade, porque tudo foi trabalhado, né? É verdade. E do fato tá aí. Realmente a deficiência física tá bem aí para vocês todos verem, né? É o pé realmente e a parte de musculatura de nervos. Então é isso. Eu desejo para vocês uma boa noite de sábado para quem sabadou. Eu já vou fazer algo gostosinho para comer e assistir TV. E para quem é da noite, curtam, divirtam-se, verdade, mas divirtam-se sem moderação e se cuidem. Um beijo, amor, amores. Um beijo, doutora. Até amanhã. Tchau, gente.